Graça e paz do Senhor Jesus, que a paz do nosso Deus possa encher o nosso coração pela sua palavra. Vamos ler Êxodo capítulo 35. Moisés convocou toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Durante 6 dias vocês podem trabalhar, mas o 7º dia lhes será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Quem nele trabalhar, morrerá. Não acendam fogo em nenhuma das suas moradas no dia do sábado. Moisés disse a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente atrará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Venham todos os homens hábeis entre vocês e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo com a sua tenda, sua cobertura, seus ganchos, suas tábuas, suas vigas superiores, suas colunas, as suas bases, a arca, os seus cabos, o propiciatório e o véu do cortinado, a mesa e os seus cabos, todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro da iluminação, seus utensílios, suas lâmpadas, o azeite para iluminação, o altar do incenso, seus cabos, o óleo da unção, o incenso aromático, o cortinado da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto e a sua grelha de bronze, os seus cabos e todos os seus utensílios, a bacia e seu suporte, as cortinas do átrio, suas colunas, as bases e o cortinado da porta do átrio. Versículo 20 diz assim: então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Todo aquele cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, veio e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Agora vamos ler do versículo 30 em diante. Moisés disse aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, prata, bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Também lhe dispôs o coração para ensinar os outros, tanto a ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador, em pano azul e púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, todo tipo de trabalho, e a elaborar desenhos. Amém, glória a Deus. Nós vimos no capítulo 34 que Deus estava renovando a aliança que ele já tinha revelado para Moisés e para Israel. No capítulo 35 parece que há uma repetição de tudo aquilo que Deus já havia falado, mas agora de maneira mais resumida. E o que a gente percebe nesse capítulo é Deus relembrando, recordando a Israel o seu chamado de ser sacerdote, o chamado sacerdotal para a nação, o chamado para servir ao Senhor. Parece que Deus de tempos em tempos tem que nos relembrar, nos fazer recordar o nosso chamado, nosso propósito de vida, porque é isso que faz diferença, a gente saber de quem nós viemos, para que estamos aqui, para quem vivemos. E Deus aqui faz isso nessa renovação de aliança. A gente percebe Deus então dizendo: olha,
quero lembrar a vocês que vocês pertencem a mim e que eu separei vocês para me servirem, para ministrar a mim, para serem aqueles que vão manifestar o meu nome para todas as nações. Isso é maravilhoso demais. E aqui eu quero destacar esse chamado de Deus em alguns aspectos. Primeiro, a gente percebe aqui Deus lembrando a gente que o nosso primeiro chamado é estar com Ele. O primeiro chamado nosso é comunhão com Ele, é relacionamento. Como a gente percebe isso? Versículo 1 até o versículo 3. Deus convoca a congregação de Israel e disse: olha, lembrem de guardar o dia de sábado. Amado, sábado não é um dia inativo, mas é um dia de maior atenção, intimidade e dedicação ao Senhor. É comunhão com Ele. O sábado é um descanso dos afazeres, das ocupações, do trabalho, das distrações, para estar mais com o Senhor. É o dia que você tira para se concentrar mais em Deus, se deleitar nele. A gente não precisa encher a mente de informação, fazer muitas coisas, mas descanso, é rendição a Ele. Por isso o texto diz assim no versículo de número 2, o 7º dia lhe será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. E a palavra é tão dura que o texto diz: quem nele trabalhar, morrerá. E você pode dizer: graças a Deus isso não acontece hoje. Não, acontece sim. No tempo da antiga aliança, muitas vezes a pessoa era morta. Hoje nós morremos de tanto trabalhar. Nós morremos por não parar tempo a sós com Deus. Vamos morrendo espiritualmente, emocionalmente, e alguns vão adoecendo por não descansarem no Senhor, por não saberem obedecer à lei do descanso, do repouso. Então, o primeiro chamado nosso é estar com o Senhor, não é fazer, é estar. Agora, em segundo lugar, a gente percebe também que Deus também nos chamou para servi-lo através das nossas ofertas, dos nossos bens. O versículo 5 é muito claro. Lembre-se que é o Senhor falando diretamente a Moisés, para o povo de Israel: separem do que vocês têm uma oferta ao Senhor. Cada um de coração disposto, voluntariamente, trará por oferta ao Senhor. E Deus vai dando a variedade dos tipos de oferta que poderiam ser trazidas: ouro, prata, bronze. Irmãos, Deus aqui está falando diretamente com Moisés, trazendo uma revelação da vontade, do propósito dele. E Deus fala sobre oferta, porque tudo que nós temos, a nossa vida, nosso corpo, nossas famílias, nosso relacionamento, tudo vem de Deus. Ofertar ao Senhor é honrar, é reconhecer que Ele nos deu tudo. E Deus aqui está dizendo: vocês são meu povo, por isso tudo que vocês têm deve ser consagrado a mim, então tragam ofertas a mim. E é interessante que Deus sempre mostra o seguinte: tragam de forma voluntária. Deus não quer impor nada a nós. Quando você diz não para algo que Deus te pede, alguém vai dizer sim. Deus sempre vai levantar aqueles que vão ser os mantenedores da sua obra. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Deus não apenas nos chama a dar voluntariamente, mas com a motivação, o coração alegre. Não é por troca, não é por barganha, não é por medo. Há muitas pessoas hoje, muitos pastores e às vezes líderes que, manipulando as pessoas, tentam tirar delas ofertas através do medo, ameaçando: se elas não derem, Deus vai punir. Alguns tentam tirar através da culpa, colocando um peso: olha, você precisa dar, senão você, de alguma forma, Deus vai ficar muito irado. E muita gente tenta tirar a oferta das pessoas através da cobiça, dizendo para elas: olha, se você der, Deus vai te dar muito mais. E essas três motivações são totalmente reprovadas por Deus. Deus quer que a gente dê voluntariamente, por amor. Então Deus aqui diz: olha, Moisés, diga ao povo para me servir através das ofertas. Uma das formas então que nós temos para servir a Deus é cooperando então com a sua obra através das nossas ofertas. Deus diz a ele: traga todo aquele que Deus moveu o coração, traga algo para ajudar na construção do tabernáculo, na manutenção da minha casa, daqueles que ministram e servem diretamente no tabernáculo. Sabe o que é interessante, irmãos?
É você olhar para o tabernáculo, aquele tabernáculo depois, todo construído, edificado, e saber que tem parte sua naquele tabernáculo. A oferta é isso. Ofertar ao Senhor é você olhar para a obra de Deus e saber que você está cooperando com ela. É você olhar um missionário que está no sertão nordestino, que está entre tribos indígenas, que está no Oriente Médio ou qualquer país, ou olhar para a sua congregação local, ver a obra de Deus e saber, tem parte minha ali, eu sirvo também com as minhas ofertas. Então Deus nos chama assim para cooperar com a sua missão. Em terceiro lugar, a gente percebe que Deus nos chama para servi-lo, não só através das ofertas, mas através das habilidades que Ele nos deu. Todos nós temos habilidades, talentos, e quando nós nos rendemos a Jesus, nós recebemos dons espirituais, e nós devemos dedicar, cooperar com a casa de Deus. Versículo 10 diz isso: venham todos os homens hábeis entre vocês e façam tudo o que o Senhor ordenou. O tabernáculo, a tenda, os detalhes, as tábuas, os cortinados, cada pessoa tem uma habilidade. Isso é muito interessante, né? Deus, Ele nos chama e nos dá habilidades, talentos. Nós devemos servir a Deus com aquilo que Ele nos deu. Deus não te deu talento e habilidade apenas para você enriquecer, apenas para você conseguir construir seus próprios desejos. Devemos usar o que Deus nos deu também para edificar a nossa vida, certamente, mas devemos colocar à disposição do reino de Deus, cooperar na casa de Deus. Às vezes tem pessoas que não fazem nada porque elas dizem: eu não consigo saber qual é o meu chamado específico, mas a gente pode servi-lo de forma geral, cooperando. Uma boa maneira da gente ajudar é servindo alguém que às vezes está fazendo a obra de Deus com muita intensidade, e você pode aliviar um pouco o serviço dele, ajudando, estando perto, vendo que tem coisas que ele faz que você pode fazer para ele aliviar um pouco a sua sobrecarga. E então Deus fala com o seu povo. Nós vimos aqui que Deus move o coração das pessoas. Versículo 21: todo aquele cujo coração moveu, o Espírito o impeliu, veio e trouxe oferta para o Senhor. É muito interessante a gente perceber que eles começaram a trazer pendentes, anéis, braceletes, objetos de ouro. Os irmãos devem lembrar que na hora da apostasia, eles usaram tudo que eles tinham, os objetos de ouro, para construir bezerro para eles adorarem. Ou seja, eles usaram o que eles tinham para eles mesmos. Agora eles pegam tudo que eles têm e dedicam ao Senhor. Seu tempo, suas habilidades, suas ofertas. E em último lugar, a gente percebe também que nós devemos servir ao Senhor como um povo sacerdotal, discipulando, ensinando a outras pessoas aquilo que Deus tem nos ensinado. É maravilhoso demais como termina o capítulo 35, porque nos lembra novamente de duas pessoas muito habilidosas que Deus levantou ali, Bezalel e Aholiabe, de tribos diferentes, e o texto mostra no versículo 30, Deus chamou eles pelo nome. Então o chamado geral é para todos nós, mas há pessoas que Deus tem um chamado tão específico, e Deus os chama pelo nome, e diz o texto que o Espírito de Deus o encheu de habilidade. Amado, é tão importante a gente reconhecer que toda habilidade que a gente tem foi dada pelo Senhor, seja ela uma habilidade natural ou espiritual. Quando eu digo natural, porque às vezes a pessoa não crê em Jesus, não crê no Senhor, e ele tem uma habilidade, um talento. Quem deu? O Senhor. Ele está usando às vezes aquele homem para ele mesmo, para se autoexaltar, para se vangloriar, mas Deus é que deu. E o texto mostra que Bezalel e Aholiabe, cheios do Espírito Santo, eles não apenas serviam a Deus, faziam uma obra, mas eles ensinavam a outros. O versículo 34: lhe dispôs o coração para ensinar os outros, tanto a ele como a Aholiabe, filho de Aizamaque, filho da tribo de Dan. Encheu de habilidade para fazer obra até a mais engenhosa. Esses homens, que Deus capacita com uma unção muito especial, fazem coisas que a gente fica surpreso. Mas o mais interessante nesse momento aqui é que Deus os capacitou para ensinar a outros. Nós fomos chamados por Deus para ensinar a outros o que nós estamos aprendendo. O que é evangelizar? É falar o que Jesus fez na nossa vida e está fazendo. Às vezes nós paramos de fazer isso, nós paramos de ensinar a outros. O chamado do Senhor Jesus em Mateus 28, que a gente chama de grande comissão, esse grande chamado dele,
ele diz que nós devemos ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo que Jesus nos tem ordenado, mandado. Então, nós servimos a Deus também ensinando a outros. Ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar outra pessoa. Todos nós estamos aprendendo todos os dias e podemos ensinar. E ninguém sabe tanto que não possa aprender. Deus sempre está nos ensinando e usando às vezes coisas simples, pessoas que sabem menos do que a gente em outras áreas. E aqui então fala dessa disposição de servir. Tudo que Deus nos deu, nós precisamos compartilhar, abençoar pessoas. Vamos orar, que o Senhor nos relembre a cada dia que nós somos um povo sacerdotal. Não basta apenas você saber disso, mas é importante ser relembrado para praticar esse princípio. Senhor, obrigado pelo chamado do Senhor na nossa vida. Nós nos alegramos, Pai, porque o nosso coração entende que o primeiro chamado é estar com o Senhor, é te conhecer, é ministrar ao teu coração. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que o Espírito do Senhor nos desperte a cada dia para renovarmos esse tempo de intimidade a sós com o Senhor, esse tempo de descanso, que todos os dias nós possamos, ó Deus, encontrar este momento sabático, de aquietar o coração e olhar e buscar e ouvir somente o Senhor. Pai, mas também desperta-nos para sermos aqueles que vão servir ao Senhor com as nossas posses, com os nossos bens, com as nossas oportunidades, com o nosso tempo, com a nossa disposição, ó Deus, de cooperar com a Tua obra e de olhar para a obra do Senhor, tanto local quanto em nações, olhar e perceber que podemos ajudar, cooperar e que estamos fazendo parte do que o Senhor está fazendo. Pai, muito obrigado pelo chamado que temos em Jesus. Assim oramos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor.